Bom demais! Estamos de volta aqui com a gravação de mais um episódio do podcast especial aqui no espaço do Resenha CBTD. Gente, quantas pessoas já passaram aqui e todo mundo está deixando uma grande contribuição. Nesta edição do episódio, eu vou falar aqui com a Thaís Pazini. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, prazeraço estar aqui com vocês. Muito bom, pelo viu? convite. Vou até acertar aqui o microfone e virar para você aqui. Gente, a Thaís, ela é Head de Cultura Corporativa da Unialgar. É isso. A Unialgar é uma empresa gigantesca. Quantos colaboradores tem lá hoje? Na verdade, a Unialgar é a Universidade Da Corporativa, Algar, né? Do Grupo Algar. Isso, Grupo isso. Algar, hoje nós estamos com aproximadamente 20 mil associados, que é como a gente chama os nossos colaboradores lá. Mas a universidade atende todo o grupo, né? Atende todo o grupo, todas as empresas do Grupo Algar. Fica ainda lá na cidade de Uberlândia. Uberlândia. Eu tive o prazer de visitar lá. Ai, que delícia! Maravilhoso o prédio lá. Ai, que delícia! Esteja convidado, então, quando for lá, vai lá nos visitar. Comer Vale um pão de demais. queijo. Vou comer um pão de queijo. É maravilhoso, gente. A estrutura que a Thaís tem lá é simplesmente fantástica. E olha, muitas empresas deveriam de fazer uma visita, fazer um benchmark com a Thaís para conhecer o trabalho maravilhoso que a Thaís tem feito lá. Thaís, me conta um pouco desse desafio do trabalho que você tem feito. Tá. Então, nós fizemos recentemente um reposicionamento da nossa universidade corporativa, né, há 2 anos atrás, mais ou menos, onde a gente estava sentindo uma forte necessidade de nos identificar novos papéis, né, achar um novo mapa de atuação para a gente, porque a forma como a gente vinha trabalhando a educação corporativa já não estava fazendo mais sentido para as empresas. Perfeito. Já não estava agregando valor para as empresas, né? Só que não foi um processo fácil, porque a Unialgar existe há 25 anos. Então, a gente desapegar do modelo tradicional de educação corporativa que a gente fazia, né? A gente tinha uma história de sucesso, uma atuação de impacto, né? Que nos trouxe até aqui, mas que já não garantia a nossa perenidade, vamos dizer assim, né? Então, a gente sabia o que fazer, mas não sabia como, né? A gente falou, bacana, então vamos sair desse modelo de comando e controle, de lista de presença, de treinamentos formais, Uau! de PDIs estruturados, para um ambiente mais engajador de aprendizagem, um ambiente mais colaborativo, onde a gente pudesse fomentar o aprendizado intencional, o aprendizado autodirigido, o protagonismo das pessoas nesse processo de aprendizado ao longo da vida, que a gente chama de lifelong learning, ou life-wide learning, né? Então, desde então, a gente vem atuando como um hub de aprendizagem, onde a gente vai fomentar essas práticas de aprendizagem, onde a gente vai trazer para os nossos associados, né, como, onde e o que eles vão aprender. Então a gente tem uma metodologia, uma estratégia de aprendizagem que a gente chama de CEP mais R, que a gente copiou, tá? Do Conrado Schillerhauer e do Alex Bretas, mas que é uma metodologia que faz todo sentido para a gente, onde a gente consegue trazer para as pessoas quais são os conteúdos que ele pode consumir, onde que ele consome esses conteúdos, quais são as pessoas que ele pode ter ali como referência, como inspiração para esse aprendizado dele, quais são as experiências que ele pode ter também e as redes. Então, a partir daí, tudo que a gente faz nesse desdobramento da cultura de aprendizagem é em cima desse CEP mais R que eu acabei de citar. Aí, o que nós estamos fazendo, então? Agora a gente acabou de lançar as nossas comunidades de aprendizagem, que para mim é a principal ação que vai sustentar essa nossa estratégia da cultura de aprendizagem. E aí falando assim, não que os treinamentos formais, né, a sala de treinamento, a sala de aula vai acabar. Não que vai acabar, mas eu acredito muito no potencial que essas comunidades de aprendizagem têm em gerar conexão, gerar pertencimento, compartilhar, onde as pessoas se sintam seguras ali em aprender algo que te importa, algo que faz sentido para você, né? Que elas estão ligadas ali num propósito em comum. Então eu acho que muito desse processo de desenvolvimento vai acontecer dentro dessas comunidades. E para isso existe várias, vou dizer assim, artefatos, símbolos, né? Que a gente está trabalhando
para sustentar todo esse processo da cultura de aprendizagem. E eu vou te falar uma coisa, está sendo um movimento tão lindo, porque a nossa liderança, eles compraram, sabe, essa ideia. Perfeito, patrocina a ideia. Total, e eles viram que essa questão de você se tornar um eterno aprendiz, ela beneficia, assim, beneficia diretamente o negócio, os resultados, porque você, tendo esse mindset de aprendizado contínuo, esse mindset de crescimento, você vai inovar mais, você vai gerar, ser mais criativo, vai ter um pensamento mais crítico, enfim. Então, eles entenderam já, né, a importância que tem da gente conseguir provocar nas pessoas essa importância do autodesenvolvimento, de você ser dono do seu desenvolvimento, né? Então, a gente tem até um programa chamado Roadshow de Carreira, que é um programa que antecede o período de avaliação de performance, a calibragem e os PDIs. E o que a gente faz nesse Roadshow de Carreira? A gente vai conversar com a empresa toda sobre a importância de você ser responsável pela sua carreira, pelo seu desenvolvimento, né? E aí a gente sai um pouco desse papel como universidade corporativa, como Unialgar. A gente sai do papel de ser um fornecedor, vamos dizer assim, para ser um facilitador, né? Então eu vou deixar de te entregar falar, sua trilha de desenvolvimento é essa, o seu PDI é esse. Não, você que vai fazer o seu PDI, você que vai fazer a sua trilha de desenvolvimento, né? Então esse processo a gente está fomentando muito dentro do grupo. E também eu acho que tem uma coisa importante nesse processo todo, que é como que a gente muda a atuação estratégica de uma universidade dentro de uma empresa, né? Porque eu acho que esses treinamentos formais que a gente fazia antigamente, né? Essa questão de muito comando e controle que a gente tinha, isso já não faz mais sentido hoje, né? E de que forma, então, que a gente pode ajudar as empresas do Grupo Algar a terem esse mindset de aprendizado contínuo? A gente tem o nosso presidente de honra, é um senhor de 86 anos, uma gracinha, uma referência, um exemplo pra gente de um eterno aprendiz. Ele é daqueles com 86 anos, hein? Ele põe uma mochilinha nas costas e vai pro MIT, vai para e vai estudar, vai para Harvard, vai lá estudar, com 86 anos, gente. Legal. Ele entra em todos os nossos treinamentos, ele entra em todas as nossas reuniões, e a gente gravou um documentário com ele, todo no metaverso, chamado Eterno Aprendiz, onde ele veio compartilhar conosco como que ele aprende, como que ele compartilha. E aí ele contou várias histórias, desde viagem que ele fez, e através dessa viagem surgiu até novos negócios. Então, assim, ele veio trazer pra gente essa importância de que o aprendizado ele ocorre o tempo todo. E não é um aprendizado só para a sua vida profissional, é um aprendizado para a sua vida pessoal também, né? E aí reforça muito esse papel do exemplo da liderança que a gente quer ter, né? Então eu acho que partindo dele a gente consegue cascatear muito bem tangibilizar esse exemplo que a gente quer dos nossos líderes. Que legal, ele tem essa visão aos 86 anos, né? Tem um autor, eu não vou me recordar o nome dele agora, que ele tem dito que a gente precisa ter um comportamento de cientista, né? Que a gente não pode ser pastor, para não ter uma crença fechada sobre alguma coisa, que não pode ser nem advogado, nem político, a gente tem que ser cientista, que é estar sempre aberto ao aprendizado, né? Aprender a desaprender e estar aberto ao novo. Total. Eu acho que essa é uma das principais habilidades que a gente vai ter que ter, né? De desaprender, reaprender e aprender novamente, né? E também tem, eu acho que um outro ponto, eu acho que vale a pena a gente falar, é sobre a questão da gente, que eu acho que assim, as organizações que vão ter sucesso no futuro, vamos dizer assim, serão aquelas que vão aprender a aprender de forma coletiva, né? Onde a gente vai poder contribuir uns com os outros com o aprendizado, né? E todo esse processo, ele gera para a gente, na Algar, uma melhor atração e retenção,
ela impacta diretamente na marca empregadora, né? Então as pessoas elas querem aprender, elas querem estar lá para aprender, para adquirir novos conhecimentos. Então eu acho assim, essa questão da gente desaprender, né? Que foi um processo que a gente passou lá na Unialgar, que não foi fácil, igual eu te falei antes, né? A gente tinha toda uma história de sucesso e tal, e falar, não, para que nós vamos mudar? Né? Mas a gente tinha que mudar. Então eu acho que essa conscientização de que a gente tem que mudar, eu acho que tem outro fator que é coragem. Porque a coragem de você fazer diferente, a coragem de você mudar algo que já era muito certo, que dava, que trazia resultado até hoje, você falar, pô, mas não está fazendo mais sentido, né? Então eu acho assim, coragem. E eu acho que também o medo, assim, a gente perdeu um pouco esse medo de errar. Porque no mundo corporativo, sim, a gente tem medo de errar. Porque a gente pode ser até demitido, né? Sim, verdade. Dependendo do erro. Mas eu acho que a gente começar a trabalhar isso na nossa cultura, que o erro faz parte de um processo de inovação. Né? De que o erro, da gente gerar aprendizados com esse erro. A partir dele, né? A partir dele, né? Então eu acho que esse lance da gente desaprender é uma coisa muito importante, assim, que é uma mudança de mindset pra gente. Você falou uma palavra que talvez seja a grande base para isso tudo, né? Cultura. Cultura, sim. Esse processo nosso da cultura de aprendizagem, ela está diretamente conectada com o nosso programa de evolução cultural. Então, o Grupo Algar, ela tem muito forte essa questão da cultura, é de fato o que nos diferencia de outras empresas, né? Então, dentro dessa evolução cultural, a gente trouxe esse programa da cultura de aprendizagem para fortalecer, né? Para a gente poder trazer a nossa forma de aprender dentro do Grupo Algar, a nossa essência, os nossos valores. Né? Quais são os comportamentos que a gente quer aqui dentro do Grupo Algar? E certamente você tem uma grande confiança da sua liderança para aceitar, né? Porque a cultura, ela vai ser impactada com isso. Né? Como assim? Quer mudar toda a forma de fazer, de repente ser algo mais informal, vamos chamar assim, né? Sem um controle, sem comando e controle, sendo que a cultura anterior nossa toda, não sei se dá lugar, mas a cultura, né, da nossa cultura pessoal era de mais comando e controle. E de repente você muda toda essa característica, perceba-se um grande grau de confiança da liderança no trabalho que você fez. Total. Quando a gente falou assim, não, lista de presença, porque é assim, né, treinamento e desenvolvimento, quero ver a lista de presença para saber quantas pessoas fizeram o treinamento, quantas horas de treinamento fulano de tal fez, né, avaliação de reação pós-evento. E a gente não está mais nessa pegada, né? Quando eu ouço falar de algumas métricas de treinamento, eu falo, pô, né? A gente não quer mais medir o que a gente media antigamente, né? Que eu acho que as coisas evoluíram, a forma de aprender evoluiu. E quando a gente fala assim, não, nós não vamos mais medir isso. Pô, então nós vamos medir o quê? Não, gente, a gente não vai medir nada por enquanto. Vamos deixar as coisas acontecer, vamos ver como é que isso vai evoluir, né? E tá sendo super bacana, porque as pessoas elas estão felizes, porque a gente tá dando a oportunidade para elas aprenderem o que elas querem, o que faz sentido para elas. Você tem um fã aqui, viu? Aquele rapaz que passou lá, ó. É um fã. Aquele lá eu adoro. Somos amiguinhos desde o maternal. O Daniel, a gente... do coração. Adoro. Mas é isso. Eu vou te dar um superpoder. Que é o seguinte, você tem nesse momento o número do telefone do RH do mundo inteiro com o seu celular. Você pode mandar uma mensagem para essas pessoas pelo WhatsApp. O que você mandaria? Eu diria o seguinte, para elas terem coragem de mudar também, porque não é fácil, de fato, né? Mas a gente precisa. As organizações precisam de mudar a forma como o treinamento e desenvolvimento, o aprendizado acontece dentro das empresas. Né? Não dá mais para a gente ficar em cima dos treinamentos formais,
desse comando e controle, né? Eu acho que realmente a gente tem que incentivar nas pessoas esse protagonismo, o autodirigido das pessoas, porque isso é até libertador, tanto para a gente que está atuando nesse papel, quanto para os nossos colaboradores, né? E você pode ter certeza que a produtividade é completamente diferente. Eles se engajam. Vou fazer uma pergunta de curioso. Como é que fica o LMS nesse caminho? Isso aí... nem sei, é uma coisa assim, nem sei se eu falo, porque é tão polêmico, né? Assim, eu vou falar uma opinião minha. Sua opinião, perfeito. Pessoal, tá? Eu acho que as plataformas de LMS e LXP, elas batalharam muito para chegar onde chegaram, porque até então, antes da pandemia, elas não tinham essa visibilidade, até porque todos os treinamentos eram presenciais, né? Sim. A gente nem cogitava em fazer um treinamento online, né? E eu acho que a pandemia ajudou bastante elas a se destacarem, né? E acharem o seu, sim, né? Acharem o seu espaço, se posicionarem, né? Mas aí agora veio um tal de inteligência artificial já existe há muito tempo, né? Sim. Mas veio um tal de ChatGPT e outras ferramentas, tecnologias, enfim, sim, né? E aí a gente fica questionando, né? Pô, se eu posso ir lá no ChatGPT e falar assim, eu quero aprender uma nova habilidade. Sei lá, vamos jogar aqui Power BI. Quero aprender Power BI. Aí eu vou lá e peço para o ChatGPT, né, quais são, né, os cursos que eu posso fazer, as referências de profissionais, leituras, podcasts. E ele vai me trazer tudo ali. Então, ou seja, ele vai me trazer toda a minha jornada de desenvolvimento. E eu vou poder fazer ali, a partir dali. Então, assim, né, eu não sei, as plataformas de LMS, elas vão ter que se reinventarem também, assim, sim, como todos nós, tudo, né? Perfeito. Como tudo, sim. Perfeito. Essa é uma visão minha. Claro, mas é uma visão sua que ela faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu acho que realmente o mercado de plataformas, né, precisa se reinventar, porque o momento mudou muito, né? A pandemia acelerou muitos processos de evolução e esse foi um deles. E as plataformas, eu concordo contigo, elas precisam realmente passar por um outro patamar e se reinventarem. E eu tenho outro ponto também. Se a gente está falando em comunidades de aprendizagem, aquilo que eu falei, o aprendizado ele vai acontecer dentro dessas comunidades de aprendizagem, com as trocas, com os compartilhamentos, né, com a curadoria, que vai acontecer tudo ali dentro daquelas comunidades. Então, assim, não sei. Eu fico um ponto de interrogação também na minha cabeça o que vai ser das plataformas. Deixa eu te falar, para quem está assistindo a gente ali, se quiser saber mais sobre a Unialgar, como é que te acha na rede para perguntar? Ai, maravilha. Ó, LinkedIn, Thaís Pazini, P-A-Z-I-N-I, Thaís com H. Né? Eu sou super acessível, me chamem lá, a gente troca, vamos marcar um benchmark, vamos conversar, né? Vamos evoluir juntos, né? Todo mundo, eu acho. Perfeito. Gente, procura porque vale a pena e se puder, vá lá conhecer o espaço que é maravilhoso. É isso aí. É isso. Ai, obrigada. Obrigado pela oportunidade de estar comigo aqui. E para você que está com a gente, muito obrigado pela sua audiência. Estamos encerrando aqui a gravação de mais um episódio especial aqui no Resenha CBTD, em Spend e você. Tchau, até o próximo episódio. Tchau.